Boa tarde, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrando nessa tarde maravilhosa com esta live Você Sabia? E claro, gente, claro, sempre eu busco algo da parte de Deus que venha nos trazer conhecimento e muito mais maturidade espiritual. Deixei um teminha para vocês já entender e compreender que a Bíblia fala assim. A Bíblia fala sobre submissão. E aí tem uma questão interessante, porque quando você vai buscar na palavra do Senhor, você acha, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 13, gente, capítulo 12, versículo 13 ao 18. Estava olhando aqui, acabei citando o versículo falando que é capítulo, me perdoe, mas é capítulo 2 de 1 Pedro, do verso 13 ao 18, você vai achar algo interessante lá. Você já leu isso? Você já teve, sabe, o seu momento de meditar, de refletir sobre o que Pedro nos traz aqui? Um registro importantíssimo, sim. Porque na submissão, gente, é assim. Ou somos submissos, ou não somos. Ou fazemos, ou não. Não tem como dizer meio termo. A pessoa ela se não é, não é. Faz, se não faz, não faz. A questão é que a palavra do Senhor é o nosso manual, é a nossa regra de fé. E a Bíblia diz em 1 Pedro, agora vamos lá, 1 Pedro, por exemplo, gente, olha, né? Capítulo 2, o verso 13, até na linguagem de hoje eu estava dando uma olhada, achei muito, mas muito interessante. Porque diz assim, ó, por causa, olha como começa na linguagem de hoje. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, ao imperador que é a mais alta autoridade, aos governadores, na linguagem de hoje, hein? Olha bem, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem bem. Aí vem agora uma outra questão que eu achei interessante. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. E continua ainda. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Olha bem, e respeitem todas as pessoas, amem, olha bem, os seus irmãos na fé, e temam a Deus e respeitem o imperador. É interessante quando você busca algo da parte de Deus, para que você venha aplicar muito mais conhecimento, sabe? Naquilo que diz respeito, principalmente as pessoas que têm tamanha dificuldade, gente, de respeitar, de acatar, de entender quem Deus levantou, principalmente quem Deus levantou como líder, ok? Aí, se você nunca leu, para ajudar um pouquinho mais você, se você for lá em Efésios capítulo 5 e o verso 21, lá está dizendo o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Gente, uma coisa que não tem como eu não comentar. Por exemplo, a hierarquia, tá? A hierarquia é um princípio divino. Isso não é coisa do homem, gente. Mas tem umas pessoas que têm tamanha dificuldade, porque muitas vezes o fato e o problema não está, às vezes, na casa de oração, aonde se coloca certas questões dos títulos, por exemplo, apóstolo, evangelista, o pastor, o mestre, o profeta. E as pessoas às vezes tem lá aquele que diz que é um diácono, aquele que diz que é o presbítero, enfim, parece que, né, a pessoa, quando ela está numa categoria, vamos dizer aqui, abre aspas, de oficial, poxa vida, sou chamado, ungido pelo Senhor, etc, mas ele é um oficial, ele é um presbítero.
ele é um obreiro credenciado, enfim. Mas ele não é o ministro ordenado do Senhor. Ele não foi separado pelo próprio Senhor e dado à igreja. E as pessoas têm tamanha dificuldade de entender essas coisas. E eu repito para que você entenda, se você não sabe disso. A hierarquia, tá? A hierarquia, vou até corrigir, é um princípio divino. Quando eu, gente, me submeto à liderança instituída, olha bem, por legitimidade, estou debaixo de uma proteção. Agora, será que todo mundo tem noção, tem ideia? Aí vem o você sabia. O que é submissão? Será que todo mundo tem noção do que é realmente estar debaixo de alguém que Deus deu a esta pessoa autoridade, principalmente a autoridade espiritual? Será que ela tem noção sobre isso? Pois bem, submissão, gente. Submissão é o direito que aqueles que estão mergulhados no propósito têm para chegarem ao destino e descobrirem coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Olha só. Ou, até posso corrigir, que não sabem ainda. Bom, o próprio Jeremias deixa algo registrado, Jeremias 33, verso 3, que ele diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Gente, eu diria o seguinte, eu diria que quando você se submete ao princípio, direitos e deveres são homologados no seu contexto e você desfruta de milagres jamais vistos. Agora, vamos pensar um pouco. Vamos sair um pouco da questão que todo mundo está já acostumado a ouvir o pastor, ou um apóstolo, ou um evangelista, ou um bispo, etc. Vamos sair, vamos para o céu. Opa, então vamos. Bom, gente, como nosso Deus eterno, ele é o idealizador do princípio de submissão. Pega essa. Desde os céus, a lei é estabelecida entre, olha aí, uma coisa interessante, entre arcanjos, querubins, serafim e anjos. E nenhum deles quebra a lei do respeito e hierarquia. Olha aí. Então já vem de lá esse princípio. Quando Deus, por exemplo, levanta um líder, por favor, entenda isso. Quando Deus levanta um líder, este deve ser respeitado. Por isso que, chama a vossa atenção, a quebra de princípio faz você entrar em geografias e atmosferas que não lhe pertencem. E assim você não tem e não terá habilidade de fazer a missão e, olha bem, e a chamada de outro ou do outro. Não podemos, querido, e eu tenho que ser sincero nessa parte, não podemos desejar aquilo que não é nosso, a não ser que por legitimidade o próprio Senhor nosso Deus nos promova. Muitos estão até questionando a submissão ao Senhor Jesus, por ignorarem que o princípio, olha bem, ignorarem que o princípio é completo. E quando o Senhor ordena, é para todas as escalas de valores, de alinhamento e hierarquias saudáveis neste planeta. A própria Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação por amor do Senhor, quer ao rei como superior, vós servo, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, né? Mas também aos maus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 ao 18. Na submissão, gente, é assim: ou eu ou você, nós somos submissos, ou não somos, ou fazemos, ou não fazemos nada. Agora tem uma coisa: a submissão, queridos, é o maior treino. Aí que vem a questão. Aí que vem a questão. Vou repetir. A submissão, queridos, é o maior treino
para o caráter. Aí você começa a entender porque alguns não aceitam, sabe, ignoram um comando, ignora, né, algo que esse líder diz, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim, nós temos que fazer assim. Aquela pessoa faz que está escutando, faz que sabe, está entendendo, mas na hora da prática, nada. Por quê? Porque ela não foi trabalhada justamente nessa área, na área da submissão. E aí seu caráter vai revelar que de fato com quem você está lidando. Hoje você sabia. E eu tenho que trazer isso, mostrar para você algumas coisas que às vezes está lá na casa de oração, mas não pode contar, né? Não soma muitas vezes, né? Pois é, tá aí. A submissão é o maior treino para o caráter. Quem não aprende a se submeter, não acompanha os segredos do crescimento. Pegou? Porque muitas coisas ficam, sabe, não sai do lugar, não desata, fica atado, parece que não vai por causa disso. Porque a pessoa, ela não é submissa. E se ela não é submissa, ela não aceita que trabalhe, que mude aquilo que ela diz que é. Aí vem a questão do caráter. Quem não aprende, gente, a se submeter, não acompanha o segredo do crescimento. A ordem é para todos os níveis de submissão, que são imensuráveis. E esse treino, querido, que eu gosto muito de falar de discipulado, mas vamos usar aqui treino, tá? Esse treino, por exemplo, deverá estar em operação sempre, como se estivéssemos fazendo o quê? Para o Senhor. Se não quebram as regras do ensino da palavra de Deus. A submissão, querido, guarde isso no seu coração, é um legado dos humildes. É melhor se sujeitar debaixo da mão potente do Senhor, porque a Bíblia diz, humilhai-vos, pois debaixo da mão, né, ou da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, olha bem, o seu tempo, exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, o qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, aleluia, em Cristo Jesus, nos chamou, te chamou, me chamou, nos chamou, aleluia, a sua eterna glória. Depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja, oh aleluia, a glória e o poderio para todos sempre. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 ao 11. Submeter, gente, submeter não é concordar com tudo, mas é entender, por favor, é entender o princípio. E aí que está onde muita gente tem errado. Se você nunca leu, recomendo que você venha ler. Não vou nem citar porque está aqui, mas eu gostaria que você fosse lá depois, sabe, tirasse um tempinho e fosse na carta, principalmente a carta que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1-7. Paulo deixa algo registrado lá, em 1 Timóteo, sobre a questão de submissão. Capítulo 2, 1-7, para que você possa entender. Então hoje eu chamo a vossa atenção. E a minha questão hoje, que eu fiquei olhando para mim e falei, meu Deus, que palavra, que algo lindo. Por quê? Porque pensa um pouco, gente. Você pode dizer que é submisso? Submissa? Porque na submissão é assim, ou somos submissos, ou não somos. Ou fazemos, ou não fazemos. E submissão é o direito que aqueles que estão mergulhados, repito, no propósito, têm para chegar ao destino e descobrirem coisas grandes e firmes que não sabem ainda. A hierarquia, guarde isso e não esqueça, se você não sabia, mas eu quero repetir, a hierarquia é um princípio divino.
Se eu tenho base na palavra, se a palavra me ensina, agora eu pergunto, a quem eu devo obedecer? A quem eu devo obedecer? Se você tem a palavra como um princípio de obediência, então está a resposta de Deus para a sua vida. Que você medite mais, que você busque mais do Senhor e entender. Ei, vamos orar pelo líder, vamos orar pelo pastor, vamos orar pelo apóstolo, vamos orar por aquele que Deus colocou como anjo da igreja. Você será muito mais abençoado. Amém? Aí eu faço a pergunta, você sabia? Glória a Deus, receba aí o meu abraço. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe nessa tarde. A você que ainda vai me ver à noite, desejo também que você seja abençoado com uma noite de paz e tranquilidade para a glória do Senhor. E amanhã, se Deus assim nos permitir, com certeza, depois das 8, nosso Café com Deus te aguardo. Shalom, fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Uhul, glória a Deus.